As mulheres mais corajosas e empreendedoras do Vale do São Francisco carregam uma característica singular, a capacidade de enxergar o invisível. O que as une não é meramente o sucesso, mas sim uma visão transformadora. Estou aqui com Lara, Julie e Tâmara. A questão aqui não é se você conhece as suas histórias, mas sim qual das três mais lhe inspiram. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E eu já vou começar perguntando. Lara, me conta, em qual momento do percurso você identificou que todos achavam que era uma intuição feminina, na verdade era uma veia empreendedora? Então, na minha profissão de jornalista, é muito difícil empreender, porque normalmente a gente está empregado em algum veículo de comunicação, né? Então, assim, na minha trajetória como jornalista, eu trabalhei em grandes veículos de comunicação. A exemplo de emissoras Globo, Record, SBT, Recife, Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Petrolina. E aí eu disse, chegou um momento que, quando eu vi que houve uma demissão em massa, que sempre acontece em rede de televisão, eu disse, bom, eu não quero mais trabalhar em veículo de ninguém, eu quero ter meu próprio programa. Que maravilha! E aí surgiu uma oportunidade, a gente tem que estar sempre atento às oportunidades. Eu cheguei até a pestanejar de ficar um tempo cuidando só dos meus filhos e fazendo outras coisas, mas aí o jornalismo sempre vinha e me puxava pelo braço. E aí quando eu vi um espaço num veículo de rádio, onde eu ia ter autonomia, porque eu também dizia isso, eu quero agora ser independente. Eu quero poder ter um programa em que eu conduza e que eu traga a minha visão de mundo, o meu editorial, e trazer com isso os clientes que acreditam nesse tipo de projeto. E aí deu certo, né? Hoje eu tenho um programa de rádio aqui em Petrolina, esse ano vai completar 6 anos no ar, então é um tempo muito significativo para a rádio, são poucos os programas que permanecem por tanto tempo, e com uma cartela de clientes que hoje eu não tenho vaga para anúncio, mas se o cliente quiser, claro, eu tenho uma fila de espera, mas ele entra com certeza, a gente consegue trabalhar o nome. E graças a Deus a audiência que sustenta o programa foi conquistada com esse trabalho que eu trouxe aí de uma carreira inteira e que eu pude colocar em prática sendo finalmente dona do meu programa. Ai, que maravilha! Me conta também, Lara, qual foi a parte mais desafiadora desse teu percurso? A parte mais desafiadora é sempre ser mulher, né? É sempre a gente conseguir conciliar tantas habilidades que a gente tem, são dons de Deus, eu digo que as mulheres elas nascem com essa habilidade, não é porque nós temos que ser melhores ou piores, enfim, eu gosto de sempre tratar com igualdade. Eu acho que homens e mulheres eles nascem com características diferentes porque eles precisam se complementar um dia, né? Então, eu acho que ser mulher é mais desafiador nesse sentido, porque a gente termina conciliando muitas atribuições. O fato de ser mãe, o fato de ser dona de casa, o fato de ser filha, né, de ser sobrinha, de ser tia, e por aí vai. E aí terminou que sempre para mim ainda é o desafio a gente sair de casa, deixar tudo organizado, fluindo. Às vezes eu estou no ar, entrevistando alguém, e estou ali com o meu WhatsApp ligado e perguntando se já foram buscar meu filho na escola, né? Se o almoço já saiu, então rola essas coisas. Às vezes o entrevistado não percebe porque eu já consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, habilidades femininas que nós temos. Então acho que o desafio é sempre a gente conciliar tantas funções, né, dar conta de tudo e ao mesmo tempo uma hora saber que a gente vai falhar. E tá tudo bem, tem um outro dia para recomeçar. Certeza. É uma história linda, transformadora. Vamos lá, Julie, que eu sei que você tem uma história também incrível, que vai inspirar muitas mulheres. Me conta como começou. Então, você tinha perguntado sobre a veia empreendedora, né? Na verdade, eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora. Meus pais, eles tinham um restaurante, então eu nasci dentro de um restaurante. E aí, desde pequena, eu sempre quis ser muito independente, né? Ter meu próprio dinheiro. Então, eu até estava conversando ontem com uma pessoa e ela falando que ela brincava, a brincadeira dela era de comércio. Todo mundo brincava de boneca e ela de comércio. E eu me lembrei disso também, que eu fazia um comércio na minha casa para brincar ali e vender. E então eu nasci, na verdade, com essa veia empreendedora, né? E no meio do caminho, eu cursei psicologia, mas eu estava sempre vendendo algo. Então eu trabalhava com crochê, fazia crochê para vender na faculdade, na escola. E aí quis cursar psicologia, que também era um sonho, mas no meio do caminho percebi que realmente o que eu queria mesmo era empreender. Então foi bem na pandemia que a faculdade parou.
Eu cheguei a me formar porque eu já estava no 10º período, né, não ia perder isso, mas foi na pandemia que o delivery foi explodindo, estourando, né, teve aquela alta, e aí eu percebi, eu disse, não, meu caminho é realmente empreender, que meus pais já estão nesse ramo, eu vou seguir nesse ramo também, e aí estou até hoje empreendendo, né. E aí Lara falou muito isso do desafio, né, de ser mulher, justamente porque a gente acaba se cobrando muito, né. É uma cobrança o tempo inteiro de ser tudo perfeito. Eu não posso falhar, eu tenho que entregar tudo perfeito, eu tenho que, né, fazer tudo certinho. As pessoas, a gente eu tinha muito isso de que como o outro estava enxergando, né, o que a gente estava fazendo. E isso é um desafio gigante, até porque a gente como mulher, sempre tem as pessoas enxergam diferente, né. Ah, porque é mulher, vai ser mais difícil, vai sofrer aquele preconceito, e com certeza a gente está sempre passando por momentos assim, até porque meu pai era dono de restaurante. E aí a filha seguiu, né, todo mundo já pensava: "Não, ela vai para a faculdade, vai se formar em psicologia, vai ser psicóloga". Não, eu fui para ramo do empreendedorismo também. É porque na realidade é algo cultural, né, principalmente antigamente todos os pais sonhavam: "Minha filha tem que terminar a escola, fazer uma faculdade", e foi isso que foi imposto. Quando a gente segue o seu caminho de empreender, até minha mãe, por exemplo, não acreditava no início que a Dona Fina seria o sucesso que é hoje, ou seja, não foi uma trajetória fácil, porque no início meio que as pessoas olham só como hobby, ou é só uma lojinha, ou é só um negócio, não acha que vai crescer, que vai ter um crescimento como é que eu falo a palavra? É, exatamente, exponencial. Isso. E outra coisa também que eu sofri bastante também foi por conta do meu produto em si, né, que é o Dindim Gourmet. Então, as pessoas não acreditavam que um Dindim Gourmet ele poderia ser tão grande como é hoje. Então eu fazia psicologia, queria prestar concurso para psicóloga jurídica, e aí quando eu terminei, vi meus professores dizendo que eu não ia cursar, né, ou não ia seguir a profissão, todo mundo falava: "Ah, você vai largar a psicologia para vender dindim?". Era de uma forma muito Preconceito, né? pejorativa, como se fosse, sabe, uma coisa, ruim que eu fosse fazer. E aí todos hoje veem como tá o sucesso da loja, e que eu faço aquilo que eu gosto. Se eu tivesse na psicologia, eu não estaria, provavelmente eu não estaria feliz como eu tô hoje, né. Mas é porque você é referência, né, porque você pegou o simples din-din e fez o din-din, né, gourmet, e apresenta de uma forma totalmente diferente. Não era algo que as pessoas estavam acostumadas a ver. Elas encontravam din-din na casa de uma vizinha que vendia din-din de uma forma mais secundária. Você realmente fez uma empresa de sucesso. Isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm esse certo preconceito, porque acham que é simples, né, não querem pagar R$ 8 porque acham que vai ser aquele din-din simples, né. Mas parabéns, é linda a sua história. É engraçado porque essa parte do desafio, né, você vai me perguntar e eu fiquei pensando aqui que eu responderia, porque é voltado para esse lado da mulher, mas eu confesso que eu fiquei assim, o meu coração chega bateu assim, porque eu nunca senti no meu ramo, não sei se é porque eu sou uma pessoa que não me posiciono não ligo para a opinião alheia em relação ao meu trabalho. Então, posicionamento muito do meu feeling, e também porque eu lido com mulheres. Então, eu nunca senti desafios como mulher no meu ramo empreendedorismo, eu nunca. E eu fiquei. Foi tudo muito natural, Foi né? tudo muito natural, assim. Inclusive, a magrela foi muito natural e, na verdade, me sempre foi impactante para mim, tudo que aconteceu na magrela. Porque não foi nada planejado Acontecer. eu trabalhava com contábeis, estava um pouco insatisfeita no escritório, que é um escritório familiar da minha família e tal. E na época eu queria ser auditora fiscal. Queria estudar para fazer concurso para auditora fiscal. E estava naquela insatisfação, só que eu sempre, desde pequena, fui incutida. Todo mundo me falava: "Você é muito incutida", que eu gostava de trabalhar e eu sempre fui muito curiosa para procurar saber fazer as coisas. Eu sempre me interesso por tudo, um pouco. E aí, quando eu comecei com os bolos, era para minhas amigas, era de amiga, e todo mundo que comia falava: "De onde é esse bolo?". Começou em casa Ia. também. E começou em casa depois, mas eu fazia para as minhas amigas. Então, chegava na mesa, na época, não existia muito esse negócio de naked cake, então eu via muito fora. E como eu não sabia decorar, eu fazia o naked cake, porque eu não sabia decorar, para dar de presente para minhas amigas. E aí foi indo, daqui a pouco, então por que você não trabalha comigo, com isso?
Eu nunca sofri esse preconceito do bolo que realmente existe, e muitas pessoas, quando eu escuto histórias de pessoas que trabalham com bolo, existe. No meu caso, o preconceito veio de mim mesma. Eu falava, eu vou deixar minha profissão, vou fazer bolo, porque foi ao contrário. Eu recebi muito apoio externo, tanto dos meus familiares como das minhas amigas, e eu que ficava, não, eu vou fazer bolo. Eu vou fazer bolo, não, não. Só que aí era um hobby que foi indo até o dia que eu decidi realmente. Aí eu fui, como eu gostava de fazer, chegou um momento que eu não consegui mais conciliar com o meu trabalho. Aí eu falei, eu preciso decidir. Aí eu decidi pelos bolos. Nessa época que eu conciliava, eu dormia 2, 3 horas por dia. Saía, deixava os bolos em casa, minha mãe entregava, eu ia trabalhar, ia pro escritório, voltava, passava a madrugada batendo e confeitando o bolo para deixar pronto. Era uma loucura. Imagina. Aí foi tudo, comigo foi assim, realmente muito tudo natural, muito, muito espontâneo, foi acontecendo. E os desafios na Magrela, que eu encontrei, quando foi que eu enxerguei realmente nossa, como foi? Quando eu enxerguei esse potencial empreendedorismo, eu fui tão indo e curtindo o processo, por mais cansativo que fosse, eu nunca parei para pensar, "Pô, eu estou fazendo, mas nunca parei assim, realmente para isso, qual o caminho que eu estou traçando aqui?" Foi um dia que eu falei que eu ia fazer um ateliê na porta de casa. Eu ia usar a garagem da minha mãe para fazer um ateliê para receber as pessoas, porque não tinha como receber muito bem as pessoas em casa. Eu já tinha tomado a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. Aí eu falei, não, deixa eu fazer um negócio aqui separado, né? E quando eu postei isso no Instagram, foi assim, eu fiquei assim, o que é isso? Eu fui dormir, eu acordei, sei lá, com mais de 500 mensagens, assim, uma loucura de mensagens. As pessoas, não, você vai... Porque eu fiz um stories e uma postagem no feed falando que estava em construção, ateliê. E aí, quando eu anunciei que seria na garagem de casa, todo mundo mandou, não, você quer ir pro centro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela loucura. E oxi. As pessoas estavam vendo mais potencial em você do que você mesma. As pessoas sentiam mais potencial, assim, e esse estalo veio dos meus clientes. Quando eu vi isso, eu falei, será? E eu, não. Aí eu ficava conversando com todo mundo. Aí todo mundo, Tâmara, realmente não cabe mais não sei o quê. Aí eu ficava, será? E aí, no dia que eu tava procurando ponto, a amiga minha me mandou esse ponto, que é o da orla. E aí, Desde o princípio foi lá. foi, desde o início, é o meu primeiro ponto. E aí eu tava procurando no centro, aquela coisa, aí essa minha amiga mandou da orla, eu falei, tá doida, na orla vai ser um absurdo, não vou conseguir montar esse ateliê na orla. Aí ela, vai amiga, vai dar certo. Aí eu mandei mensagem pro rapaz, fui lá, né? E aí eu meio que conversei com ele, deixei meio que certo, mas tô vendo que eu fiquei em segurança, vou mudar pra orla, aquela coisa, uma coisa que não tava nos meus planos, que as pessoas estão falando que vai. Quando eu fui, foi outro grande estalo, assim. Quando eu cheguei lá na orla, que fui a primeira conversa com ele, vi o ponto, fui a segunda conversa com ele, ele chegou pra mim e fez, nossa, você é muito famosa. Aí eu? Aí ele, eu comentei com as pessoas lá da Vila Quequinho, aí ele fez, comentei dizendo que talvez a Magrela tinha pra cá, meu Deus, a Magrela, não sei o que eu fiz, sério? Sério? Ele, não sei o que. Aí eu fui assim, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, sempre foquei muito em trabalho. Então, eu nunca fui uma pessoa que olhava assim para os externos, que pensava em números, que pensava nisso, no que quem me conhece quer deixar de me conhecer. Eu estava indo, eu estava gostando, estava curtindo, estava vendendo bem, estava ganhando bem, estava construindo os propósitos que eu queria. E foi indo, e aí esses estalos foram gratificantes. E até hoje é gratificante. É muito gostoso quando a pessoa me para na rua e fala, ai, Tâmara, eu te acompanho, você é minha fã, eu adoro ver você beber, eu adoro isso. É muito gratificante você ser reconhecida pelas pessoas dessa forma, porque as pessoas que me acompanham conhecem a minha história desde quando eu iniciei e sabem que, apesar de ter sido dessa forma uma influência externa, eu sempre trabalhei muito, sempre batalhei muito para que aquilo fosse muito bem feito. No dia que eu decidi fazer, eu queria que fosse bem feito. Então, as pessoas acho que conseguem identificar isso, essa minha vontade de fazer bem feito, de fazer acontecer, sabe? E eu acho que todos os dias eu galgo isso na Magrela. Vem acontecendo sempre, sabe? É muito satisfatório pra mim, eu gosto muito. Eu imagino, tô falando aí, e eu tava lembrando da minha história, que eu também me identifiquei. Não foi algo planejado, a Dona Fina. Eu comecei a namorar com o Ítalo, aí ele, não, a gente tava precisando de dinheiro pra ir pro cinema, só que nem sempre meu pai tinha, nem o avô de Ítalo, que Ítalo morava com a avó, ia dar. Vamos vender óculos. Aí Ítalo é mais novo do que eu. Aí ele publicava os óculos no Facebook. Na época, eu ficava fazendo as vendas
e quando ele saía da escola, a gente ia entregar. Só que aí escalou de uma forma que a gente não estava planejando. Da escola. Foi! Aí, pelo menos, eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 17 anos. Novinha, aí, Ítalo. Não, vamos fazer um bolão da minha família e a gente abre a loja na garagem aqui do meu avô. Que é aqui onde a Dona Fina começou no cantinho, virado para outra rua, que era na garagem. A gente foi pegando os pontos, a casa da mãe de Ítalo. Foi um processo. Aí pronto, foi surgindo, abrimos a loja lá e foi crescendo de uma forma assim. Eu também fazia faculdade de enfermagem. Meu sonho era fazer medicina, só que eu não tinha dinheiro para pagar medicina e também não estudei para uma federal. Eu falei, não vou ficar fazendo uma enfermagem. Quando eu conseguir estar com dinheiro, eu vou pagando umas matérias, aí eu transfiro para a medicina. Só que cresceu de uma forma assim gigantesca que eu chorava porque eu não conseguia estudar para a prova, porque eu não tinha tempo. E na época só era eu e Ítalo, a gente comprava, a gente arrumava, a gente vendia, ou era a gente o faz tudo. Aí eu falei assim, eu vou ter que escolher, ou eu acredito no potencial da Dona Fina, ou eu vou seguir com a faculdade. Só que quando eu pensei para colocar no papel mesmo, financeiramente falando, porque eu gosto muito da área, sabe, de cuidar das pessoas, essa questão de hospital e tal. Aí eu falei, não, vamos investir na Dona Fina, que eu vou sair ganhando mais. Eu estava me identificando, gostando, por mais que não era algo planejado. A Dona Fina foi crescendo, na época a gente vendia réplica, não era nem marca própria. Certo dia surgiu a ideia, vamos montar uma marca própria. E aquele medo, Ítalo, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aceitar, vão abraçar? Aí a gente começou, não, vamos começar por armação de algo mais sutil, com muito medo de dar errado. E as pessoas abraçaram de verdade e começou a crescer, que a gente não imaginava a dimensão que estava alcançando. Na pandemia, muitas lojas fechando e a gente foi a época que a gente cresceu assim, disparadamente. E aí a Dona Fina é o que ela é hoje. Graças a Deus estamos fluindo. Resumidamente, é a minha história para vocês conhecerem. Muito boa. Pois é, mas quando eu falo em desafio de ser mulher, não é o fato dessa questão do preconceito, nada disso, não. É o fato mesmo da gente conciliar as nossas multitarefas, entendeu? Não vi você falando isso, E nem é se vitimizando também, jamais. É o que eu digo, a gente, mulher, a gente nasce mesmo com esse dom de Deus, a gente conciliar muitas coisas, né? A maternidade. A gente é aquele ser humano que sai de casa, deixa o filho, aí já tá com saudade do filho, aí volta pra cá. Aí é saudade do trabalho, aí volta com o trabalho. Aí tá já com saudade do filho. Então a gente fica nessa o dia todinho conciliando. E quando a gente tem uma veia empreendedora para o nosso trabalho, a gente geralmente consegue replicar em casa. Então, a gente, da mesma maneira que a gente tem pessoas na nossa equipe de trabalho, a gente também forma uma equipe em casa. Exato. Porque se a gente não tiver uma rede de apoio que a gente construa dentro da nossa casa, a gente não consegue trabalhar. E vice-versa. Né? Então, quando a gente tem essa habilidade muito bem estabelecida, acredito que vocês são bem mais novas do que eu, já vou fazer 40 anos esse ano. Ainda. Já vou fazer 40. Vou fazer 40 em maio desse ano, a gente consegue realmente prosperar no nosso negócio, entendeu? Seja ele qual for, seja uma prestação de serviço, seja uma loja, né? Seja uma área de jornalista como a minha, de comunicação, né? Enfim, a gente consegue prosperar mesmo, consegue ir além do que a gente até imaginava. Exato. Eu sempre fui para esse lado do trabalho e, inclusive, eu não queria ter filho por isso. Eu não pensava em ter filhos. Até o meu filho veio dessa forma, de uma forma que eu não esperava. E foi, assim, maravilhoso hoje. Mas eu parava para pensar. Na verdade, eu vinha pensando o tempo durante um período, porque eu não quero ter filho de fato. Eu sempre falava assim, não tenho tempo para mim, eu vou ter tempo para uma criança, não vou cuidar, não vou ter tempo, não. Então, eu sempre falava que não queria ter filhos por conta disso. E aí veio o Otávio quando eu me vi grávida. Gente, nossa, eu ficava desesperada. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí o que aconteceu? Eu consigo hoje, eu sou muito nova nessa área, tipo, em relação a lidar com a empresa e com o neném, né? Só que eu me dei o luxo, eu achei que eu não ia conseguir fazer isso. Eu tinha organizado para ficar 40 dias em casa. Aí eu já vim de alguns problemas na magrela por esse excesso de trabalho. Eu teve uma época que eu entrei em colapso, assim, real. Eu tive crise de ansiedade, eu tive uma crise de pânico e tal. E aí, quando eu tava veio, e todas as vezes, nesses anos de trabalho, eu tentava descansar um dia, eu falava, gente, eu vou para casa, amanhã eu não vou trabalhar, eu preciso descansar, eu estou exausta.
eu ia para casa, eu tentava descansar e não conseguia. Não conseguia. Quando o Otávio nasceu, eu não sei explicar. Assim, a sensação que eu tinha, eu falo a todo mundo, gente, parece que eu tava pisando nas nuvens, assim, no céu. Eu nunca me sentia tão feliz. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Que plenitude é essa, assim? Então, assim, eu passei de 40 para 6, ou para 3 meses. Não, com 3 eu volto, viu? Aí passou 3, aí passou 6. E eu hoje, meio que organizo mais a loja, frequento, vou lá, fico, trabalho, mas aí o que eu fiz? Eu mudei lá pro prédio pra ficar bem pertinho da Magrela, então assim, de 3 em 2 horas eu tô indo pra casa. Eu vou em casa, eu volto na Magrela, vou em casa, eu vou pra Magrela, bem pertinho. Aí pronto, aí nessa parte também pra mim tem sido leve, principalmente porque eu tenho minha mãe. Então, minha mãe, a minha confiança, a minha mãe tá com ele em casa. Aí pronto, eu consigo conciliar, tá sendo tranquilo. E eu digo, e até o meu próprio esposo, ele é muito companheiro, ele é muito, sempre foi, desde quando eu tive ele, de acordar de noite junto comigo, não sei o quê. Então, tem sido leve. Eu sei que desafios vão acontecer, acontece, pequenos desafios também, mas graças a Deus tem sido leve. Pra mim foi assim, uma coisa que eu achei que ia ser tão difícil de conciliar, de dizer, meu Deus, como é que eu vou criar uma criança? Eu não tenho tempo. Hoje nossa, parece É só natural, natural, né? A gente consegue, hoje a Magrela, eu botava tanta Magrela em foco na minha vida e hoje o meu filho é o foco. E aqui ficou tudo leve, ficou tudo mais leve, mais fácil de lidar. Eu acho que eu pesava demais antes, assim, aquela rotina de trabalho, dentro do trabalho, trabalhar. Eu trabalhava muito, eu dormia muito pouco e depois dele a prioridade é ele. Aí ficou mais tranquilo. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Muita carga horária de trabalho, hora de chegar, mas não tem hora de sair. Quando o Maitê nasceu, eu voltei a trabalhar com João Newton. Eu gravei contigo 13 dias de parida. 13 dias de parida, estava eu gravando o vídeo. Só que eu gravava de casa. Foi quando eu conheci João, que é o videomaker que está filmando vocês. João foi lá em casa, eu estava parida para gravar um vídeo meu, ou seja, eu não parei. Agora que Maitê tem 2 anos, mas eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, mas eu decidi dar amamentação exclusiva. Aí realmente eu ficava aquela correria, aquela loucura. Eu vinha para a loja, eu tinha que vir, gravava, corria, voltava lá. Minha mãe morava uma rua aqui antes da loja, aí era minha paz, porque Maitê ficava lá na hora que chorava, eu saía correndo, largava tudo que eu estava fazendo e saía correndo para pegar Maitê. Mas eu não me permiti na época. Hoje, se eu tiver outro filho, eu vou me permitir, sabe, ficar mais em casa, ter esse tempo. Mas quando Maitê nasceu, eu ainda estava ligada nos 320 do trabalho. Eu não consegui parar. Era eu, como é que fala, de resguardo e não trabalhando, não parava de trabalhar. Eu acho também que hoje existe essa cultura, a gente estava falando nisso, sobre que hoje posta muito essa questão de trabalho, né? De venda de cursos, a gente estava comentando na instante, e eu acho que isso fica muito mais na cabeça da mulher mais pesado, porque você tem que dar conta disso tudo. E não, então eu vou ter meu filho, mas eu vou voltar a trabalhar. E hoje se vê muito isso, esse exemplo de mulher que tem filho e volta a trabalhar rápido. E aí eu pensei que eu ia ser essa pessoa. Porque eu falava, não, mas eu preciso voltar. Até porque eu tenho alguns desafios enfrentando agora esse ano, que eu falava, esse ano eu preciso trabalhar o dobro pra não sei o quê. Aí eu vou focar. Quando teve aquela reforma, a maior, tu estava grávida ou foi antes? Não, eu engravidei agora. Agora, em 2024. Foi antes. Foi antes. Foi a reforma. Você fala depois do incêndio? Foi, depois do incêndio. Não, eu tava não. Ave Maria, se eu tivesse grávida, eu tava doida. É isso, assim, todos têm filhos só. Só, tem uma Maitêzinha de 2. Aí o meu é agora. Os meus desafios aí tá sendo muito novo ainda, sabe? É mais. É isso, cada filho vai ter um contexto diferente, né? Cada filho. Caio, meu filho que tem 10 anos. Quando eu tive Caio, eu trabalhava na emissora lá em Recife, fiquei de licença maternidade, né? Amamentação exclusiva, bem tranquila. E aí, quando chegou o período de voltar a trabalhar, eu não conseguia. Porque eu ia trabalhar, o peito enchia de leite, aquela agonia. E aí, quando na época meu marido pôde sustentar toda a situação, eu disse, Bruno, eu vou parar de trabalhar, cuidar de Caio. E eu já morava em Recife, era longe da família, não tinha família dele nem minha. E aí eu optei realmente por dedicação exclusiva para ele. Mas foi até pouco tempo, porque logo depois eu entrei num blog de maternidade com uma blogueira estava começando essa história de blog. E aí ela tinha um blog de casamento bem conhecido em Recife, que é o Até Que Enfim, a gente criou Até Que Enfim Baby. E aí eu vinha com a parte de maternidade, ela também, enfim, a gente empreendeu nisso. E aí depois quando eu voltei para Petrolina morar aqui, aí no meio do caminho depois
Aí quando veio Joana, que foi minha filha do meio, né, que faleceu com 4 anos, e aí Joana já veio em outro contexto, eu estava de volta em televisão, fiquei afastada de novo, mas aí quando Joana nasceu, eu tinha acabado de passar no mestrado, e aí entrei em depressão pós-parto, com todo o contexto que eu vivi com ela, e aí resolvi depois voltar para o mestrado, né, afastada, fiquei um bom tempo afastada da televisão. Quando eu resolvi voltar, foi quando justamente aconteceu a demissão em massa e a oportunidade de começar na rádio, né? E aí depois eu virei empreendedora, então minha vida ficou bem melhor, porque eu não precisava da carga horária, televisão, feriado, fim de semana, nada disso. Eu era dona do meu programa e eu fazia o meu roteiro, né? E aí já Olga, agora com 9 meses, nasceu em plena campanha eleitoral, né? Então, assim, eu amamentei na campanha, exclusivamente. Emoções, hein? Totalmente. Então, assim, Carla Rocha, ela fez até a parte do meu marketing criativo. Você falou aí com 12 dias você gravou um vídeo, eu gravei com muito menos. Ela amanhecia ela em casa para gravar os vídeos da pré-campanha. Então, eu fiquei ali um pouquinho em casa, mas era gravando vídeo quase todos os dias, enquanto a Olga estava dormindo. E toquei a campanha todinha para ela recém-nascida. Era chegando das caminhadas, tomando banho, me lavando nariz, escovando o dente, a campanha você abraça o povo, é o povo abraçando você, aquela coisa. Então eu chegava, era assim, fazer lá, no meio de trazer uma virose para ela, um interior assim, pequeno demais. Foi uma logística que deu certo, né? A gente teve um êxito muito grande e ela nasceu em plena campanha e ficou os 3 meses dela, né? Recém-nascida e eu roubando essa patroinha. Roubando essa patroinha. Então, assim, todos os filhos vão ser em contextos diferentes. E sempre eu estive trabalhando. Assim, pra vocês verem que é natural isso acontecer, né? É o momento que você está vivendo. Aí, quando a mulher ela tem essa veia empreendedora, essa coisa de gostar de trabalhar, por mais que venham os desafios, a gente consegue ali encaixar as coisas e fazer aquilo que a gente ama e dar certo. Enfim, é isso. Me conta uma coisa, Lara, que tu tem uma história de superação muito grande, muito foda. E inspira muitas mulheres, né? Porque muitas mulheres acabam passando por isso, por perda, superação. Qual conselho você daria para você, tá? O seu eu do passado. Eu gosto do meu eu do passado, porque sem ele eu não seria o que eu sou hoje, né? Eu acho que a vida da gente eu acho que aquela trend que tá aí, né? Primeiro você começa, depois você melhora, foi bem bacana, bem assertiva, porque de fato, quando você para pensar a sua trajetória, todos os caminhos que você trilhou, entre erros e acertos, te levaram a ser o que você é hoje, né? Então, assim, a perda de Joana, na verdade, foi Deus me preparando, porque eu falei que eu tive depressão pós-parto. Quando ela nasceu com uma doença rara, eu não aceitei. Não aceitei diagnóstico, neguei, negociei com Deus, fiz promessa, fiz tudo. E não era por aí, né? Não era assim que eu ia resolver as questões. Então, aí o tempo em que ela esteve viva, eu me fortaleci na fé, porque como eu não encontrava respostas na medicina, como ninguém me dizia assim, tem doenças que a gente tem ali a cura, tem doenças que a gente tem tratamento. E tem doenças que você não tem nem cura e nem tratamento. Você tem qualidade de vida, era o que eu escutava. Então, para mim, era muito chocante isso. E para uma jornalista que gosta de ler, de pesquisar, de ir atrás. Então, imagine que eu pesquisava esse mundo inteiro, mandava e-mails em inglês, tentava encontrar alguém com uma síndrome dela, tentava encontrar respostas e não conseguia. E aí foi, ao mesmo tempo, me espiritualizando. Então, até a espiritualidade, ela também precisa ser treinada, né? A gente não consegue estalar o dedo e, eita, eu tenho fé. Não, fé ela é construída diariamente. E aí, quando eu percebi que Deus, ele tinha enviado Joana com um propósito muito forte para a minha família, para a minha vida, para a nossa vida, e de transformar não só Lara, mas a família de Lara, né? Bruno, Caio e todo mundo que conviveu com ela. Tanto que quando ela faleceu, eu não tive depressão mais, né? Porque depressão ela não tem cura, ela tem tratamento, tem controle. Eu não tive depressão mais, eu não necessitei mais de medicação nenhuma. E tive que cuidar dos outros, né? Que realmente caíram em depressão, que precisaram de mais acompanhamento. Então, assim, de fato, eu acho que a fé ela foi me fortalecendo ao ponto de que hoje nada me abala com relação a esses sofrimentos, porque eu estava até conversando com a manicure minha, que ela estava afastada do trabalho, semana sem ir, semana sem ir, semana sem ir, passou por uma dificuldade com o pai, e aí eu digo, peraí, eu vou mandar mensagem para ela, o que é que está acontecendo que você não voltou a trabalhar ainda?
E aí ela, que eu não tô conseguindo, porque não sei se... Olha, só vou lhe dizer uma coisa. Eu perdi minha filha, eu enterrei minha filha e estou aqui. Não vou lhe dizer mais nada. Faça o que você quiser. Aí ela voltou a trabalhar. Então, assim, aí, claro que os sofrimentos, eles existem, a gente tem que realmente enfrentá-los, vão existir todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, mas a gente precisa buscar esse amadurecimento, para um certo dia vir todas as revoadas em cima da gente e a gente tá ali, respirando, se estressando, mas voltando ali para o seu eixo, para o seu centro, e entendendo que, né, um dia após o outro. Então, acho que é muito difícil a gente dar conselho, né, para outra pessoa, porque cada pessoa tem uma vivência diferente, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente. Não tem manual de instrução para ser feliz, como hoje tentam vender, né? Isso é basicamente importante de ver o processo. Exato. É meio que todo mundo quer o sucesso, mas não quer passar pelo processo e os desafios que ele traz, né, consigo. É muita uma tendência hoje, né? Coach, palestra motivacional e tal, são muito válidas, acho que ajudem, etc. Mas não tem manual. Não tem uma fórmula que você aplique na vida de todo mundo igual e todo mundo vai dar certo. É impossível. Então, aí a gente termina gerando ansiedade nas pessoas. Sim. Porque vocês, por exemplo, que são empreendedoras de comércio, né? Que é diferente do meu empreendedorismo, termina que vocês ficam assim, se cobrando mesmo, né? Vocês se cobram, porque ela tá conseguindo, eu não tô conseguindo, né? Tem a comparação. A pessoa que a confeitaria tal vende mais do que a confeitaria. Acaba tendo muita comparação. E não é assim, sabe? É difícil, não dá para aplicar o mesmo modelo na sua e na sua. Não dá, porque são pessoas diferentes. Engraçado, ele falou divinamente bem. E é engraçado você falar de depressão pós-parto, porque eu falei pra todas as minhas amigas. E falava pra Paula, eu falava, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza que eu ia ter. Eu falava, gente, eu vou ter. Porque foi tudo muito conturbado, aquela coisa, e eu como tive ansiedade muito forte já. E a minha ansiedade foi diagnosticada e ela falando assim, se você não tratar, você já tá com isso de depressão. Só que eu falava, exagero, não sei o quê. E assim, só sei que quando eu engravidei, eu falava, oxe, eu tenho muita tendência, vai acontecer e não sei o quê. E tudo tão ao contrário que minhas amigas ficaram chateadas. Você me pediu auxílio, que era pra mim não sair para tipo 100 anos, teve ele. Você dizia, não, gente, deixa eu ficar aqui sozinha, que eu queria aproveitar. Você queria ficar todo mundo sozinho em casa. Então é engraçado, porque eu acho. E teve isso também. Eu acho que eu me preparei tanto pro pior, que quando veio assim, que foi tranquilo, eu falei. Já estava meio que na defensiva. Tava tipo assim, preparada. Mas isso, querendo ou não, por uma parte, eu enxergo como bom, porque eu tive parto normal. E todo mundo me falava tanto. Ninguém chegou pra mim falando, Nath, tenha parto normal. Era só, tipo, histórias horríveis, experiências ruins. Mas eu não sei explicar, era algo dentro de mim que eu queria ter natural. E nada tirava da minha cabeça, eu queria ter natural. Quando chegou, conversando com minha médica, ela sugeriu cesáreo. Quando ela falou isso, eu ficava com tanto medo do cesáreo. Eu queria tudo, menos ir para uma mesa de cesáreo. Me dava pânico só de imaginar. Falei, não, tem que ser normal, tem que ser normal. Mas aí fiz acupuntura por indução. Não acreditava muito. A minha dona, Nath, faz acupuntura por indução porque vai te ajudar. Fiz acupuntura por indução. Eu só fiz porque eu não queria ir para o cesáreo. Eu falo, não, tem essa opção? Bora para essa opção, é o que eu tenho. Tanto que eu nem compartilhei isso no Instagram. Antes eu sempre estava mostrando tudo da gestação. Aí fiz acupuntura com indução. Uma semana depois, Maitê com 38 semanas, entrei em trabalho de parto. Só que eu estava preparada para uma dor tão grande que todo mundo falava, que quando eu passei pelo processo, falei, meu Deus, não era isso, não é a pior dor do mundo, não é tipo isso que todo mundo fala. Talvez por eu ter tido uma rede de apoio, minha mãe estava no meu parto, meu marido estava no meu parto, tinha uma equipe médica também lá auxiliando, e a doula também, acho que palavras ajudam muito nesse momento. Quando eu que começou a ficar intenso mesmo as dores, aí eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu não queria desistir, mesmo lá sofrendo, não queria desistir. Aí minha doula, Nath, acho que eu ficava, ai meu Deus, já vem, tá virada, você sentada ou chegando, meu que ela vem absurdo, porque ela chegando começa devagar e intensifica.
Aí o Dani tá vindo, socorro. Aí ela, Nath, você tem que ser amiga da Dani. Ela me falou isso, foi o que me salvou, porque cada contração significa que você tá perto de ver sua filha. E eu simplesmente mudei o olhar que eu tinha pra dor. Algo que pra mim era ruim, virou algo muito bom. Nossa, cada contração que vai vir, fica mais perto de eu ver Maitê. E assim, tive o parto normal. E hoje, se eu for ter outro parto, eu quero ter natural também. Lógico que cada experiência é única e cada pessoa vai se identificar mais e tudo bem. Mas essa minha história, tipo, eu não queria cesárea de jeito nenhum. Eu vou contar. Eu sou tão medrosa que eu Também. olha, aí ela, Tâmara, você tem tudo pra ter normal. Ai, tu não, eu também. É liseira, não sei o que, eu tô no seu colo, é perfeito. Aí, não, mulher, pelo amor de Deus, vamos pra cesárea. Ela, mulher, vamos tentar, não sei o que. Não, mulher. Aí saiu o tampão, não sei o que, vamos esperar. Ela, não, eu vou esperar então só na hora que sentir a dor. Aí a gente vai pra cesárea, só pra me ver. Aí não veio a dor. Aí eu falei, bora, vou marcar logo pra fazer esse negócio que eu não vou aguentar, não. Ela, você aguenta, você cara que aguenta. Eu não vou aguentar. Vai, mas é uma loucura, é um mix de emoção. Do nada, quando eu sabia, minha bolsa veio estourar com quase 9 de dilatação. E quando a dona falou, Nath, quando a bolsa estourar, tu vai sentir mais dores ainda. Porque até então, pra mim, era uma cólica forte que vinha. Quando a bolsa estourou, eu fiquei, uau, mãe, a bolsa estourou, gritando desesperadamente, feliz. Aí, do nada, veio o toque assim, meu Deus, eu vou sentir mais. Eu queria muito ter gravado esse momento, porque foi, tipo, um ápice da felicidade pra, assim, em segundo, eu tá super triste, meu Deus. E a pessoa sentindo. Só que aí, tipo, foi rapidinho, mas também, tipo, meu trabalho de parto foi super rápido. Tanto que minha médica fala, Nath, eu cheguei em casa, eu vim para o hospital. 2 horas depois eu já estava em casa. Meu marido, meu Deus, o que aconteceu? Tu já voltou. É rápido. A recuperação é rápida. Esse chama parto... Tem um nome que dá. Humanizado? Não, que é quando é rápido, assim, Ai, eu esqueci. É o verdadeiro parto normal. É o parto já. É o verdadeiro natural. Isso E diz que são poucas mulheres que têm essa sorte. Já eu sou prática, né? Assim, meu primeiro filho, eu marquei. Eu também uma sozinha em Recife. Eu precisava que minha mãe estivesse lá. Era 2014, Copa do Mundo no Brasil. Recife pegando fogo de jogos da Copa do Mundo. São João, era tudo na mesma época. E aí eu precisei marcar. Já a Joana, que é a do meio, que eu disse, não, agora eu tô em Petrolina, todo mundo aqui perto, eu vou esperar. Ela veio e nasceu prematura. Também de urgência. E aí, quando veio o Olga, terceiro filho, minha filha disse, ele nasceu tão rápido, marca dia tal, porque dia tal, inclusive a campanha, esse menino tem que nascer. Pronto, foi assim. Também marquei desde o início. Eu tinha morria de medo de parto natural. Eu não queria sentir a dor. Eu não queria. Não tinha medo, Eu não. tinha. Minha palavra é praticidade, organização. Eu disse, eu vou marcar. Eu entrei numa Unimed chorando. Acho que todo mundo deve me conhecer mesmo. Eu entrei chorando, entrei na sala chorando. Fui pra sala esses dias chorando. Aí ela, me chama aí, aí vai pra normal aqui. Eu tô aguentando, eu tô com muito medo. Com muito fé. Só pra acalmar aí, deixaram ele entrar, porque não pode, né? Eles deixaram ele entrar pra ele ficar comigo, com a acalmar, porque eu... Ai, tô com medo. E da hora que me deram, para que disseram assim, vai vestir a roupa, que mano, né? Vai vestir a roupa, passa o negócio. Aí, e eu assim, me tremendo. Então, aí eu começaram a se preocupar, porque eu tenho pressão baixa. Mas subiu um pouquinho. Eu falei, não, minha pressão nunca dá isso, deu um pouquinho de nada. Aí eu comecei a ficar com medo de minha pressão aumentar, porque eu tava com muito medo, né? Mas deu certo, ficou tranquilo. Foi ótimo. Foi rápido, muito rápido. E o parto também foi tranquilo, graças a Deus. Olha, que maravilha. Me conta, Julie. Em algum momento você pensou em desistir? Não pensei em desistir. Já fiquei desanimada. Mas desistir não, porque quando eu botei na minha cabeça que eu queria empreender, que eu queria ter meu negócio, eu vi aquilo como um sonho. Então, eu sempre fui aquela pessoa de querer conseguir o que eu quero. Eu vou conseguir, eu vou até o fim, pode passar pelo que foi, eu vou conseguir. Então, quando eu passava por algum desafio, alguma coisa que me desanimava, eu lembrava do meu propósito, do que eu queria alcançar. Principalmente pelos motivos de que as pessoas não acreditavam que o meu produto poderia ter esse potencial que ele tem. Então,
a Tamara falou que não ligava muito para o que os outros falavam, já eu tinha muito isso, eu pensava muito nisso. Não era para provar para ninguém, mas era algo muito pessoal que eu ficava. Não, não posso desistir, é uma coisa que é meu sonho, que eu quero conquistar, e eu sei que eu consigo e eu vou, que eu consigo. Mas eu sou muito assim. Se você chegar pra mim e falar, você não vai conseguir fazer isso, aí é que eu quero fazer. É só assim. Dá mais vontade de fazer. Dá mais vontade de fazer quando a pessoa duvida. Então, já passei por momentos de desânimo, muito desânimo, assim, de achar que, por exemplo, 2024 foi muito desafiador para o meu negócio por conta das chuvas. 2024 choveu muito além do que a gente esperava, né? Petrolina quase não chove, mas choveu assim, de uma forma que nunca choveu. Isso, querendo ou não, impacta no meu negócio, né? Que é gelado, né? As pessoas geralmente... Então, 2024 foi muito desafiador, também pelo fato de que eu tive minha filha em março, né, de 2024, precisei me afastar. Vocês falando assim, e eu me preparei para me afastar, então fiz contratações, né, deleguei algumas funções, deleguei algumas coisas para dia 21 de março, que era a data do parto que eu marquei, eu saber que as coisas estavam acontecendo sem minha presença, né? Física, porque no celular a gente não para de trabalhar. Mas passei por muitos desânimos, mas desisti, não porque eu acredito que meu propósito é muito maior do que uma desistência, né? Acho que meu sonho é muito maior. Ah, falou tudo. Houve alguma situação marcante que você percebeu mais sua força e capacidade? Alguma situação específica? Fácil, chegou um desafio muito grande que tu chegou lá a resolver, você falou, nossa, agora eu tô líder de verdade. Eu acho que tem diversas situações, assim, mas a gente estava falando sobre atendimento à equipe, né, essas coisas. São desafios, na verdade, que são diários, que a gente vai conseguindo resolver e aí dá aquela força. Realmente eu consigo, vai dar certo, eu posso prosseguir, né, com o que eu estava falando. Mas, assim, o empreendedorismo, ele é cheio de desafios diários, né? Todo dia a gente passa por alguma coisa diferente. Então, a gente meio que se prepara, assim. Eu sou preparada para o amanhã já. Eu sei que amanhã já vai acontecer alguma coisa que eu tenho que resolver. Então, quando a gente vai empreender, né, principalmente quem não empreende e deseja empreender, já vá sabendo que é todo dia que você vai resolver um probleminha no seu negócio. Uma empreendedora nata. Para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês desse um conselho para as mulheres que querem empreender, que tem o seu negócio que está começando agora. Começa comigo. Deixa olho para mim. Então, acho que o conselho que eu dou para as mulheres é que elas visualizem aquilo que elas se sentem mais confortáveis, né? Primeiro, precisa gostar do que faz. Não dá para lutar por muito tempo com aquilo que você não gosta. Você vê que algumas começaram com uma profissão e até concluíram, mas não foi aquilo que ficou. Então, a gente tem essa sensibilidade de entender que gostar, né, mas também ter pé no chão para entender aquilo, pesquisar, né, estudar, ter pé no chão mesmo, de entender que é preciso ter um objetivo, né, a cumprir. Não dá para também, eu gosto de pintar cabelo, ficar pintando cabelo sem especializar nisso. Né? Eu gosto de fazer bolos, também não dá para você ficar fazendo bolo sem você se especializar, sem buscar os melhores produtos. A mesma coisa com minha profissão da comunicação, eu sempre digo. Hoje a comunicação, muitas pessoas conseguem pegar um celular e se comunicar bem e fazer o Instagram, fazer sucesso, fazer mídia digital. Mas nem sempre todo mundo quer estudar para fazer aquilo. Então nem sempre o trabalho ele vai ser duradouro, né? Ou ele vai ter o êxito que você precisa, porque uma coisa vai necessitar da outra, né? Aperfeiçoamento, o estudo, juntamente com aquilo que você tem como um dom. Estar atento ao seu dom, ao que você gosta de fazer, mas principalmente se especializar nisso para que você tenha sucesso. E sem deixar o seu lado feminino de lado, né? Você também pode ser mulher, você também pode ser mãe, você pode ser dona de casa, uma boa esposa, uma boa filha, cuidar dos mais velhos da sua família e empreender, né? Uma coisa não anula a outra. Não deixe de ter filhos porque você quer ser uma empreendedora de sucesso. Os filhos eles vão te ajudar a administrar melhor a sua empresa, vão lhe dar novas habilidades e vão lhe dar um amor que é inexplicável, né? Em termos de crescimento como ser humano. Então é esse conselho que eu dou. Mentora, viu? Ela ensina.
Caramba, eu acho que empreender hoje, na economia que a gente vive hoje, é bem difícil. Então, mais do que você amar o que você faz, você tem que buscar isso todos os dias com muita força. Porque só amar aquilo que você está disposto a fazer não vai sustentar muito, porque realmente são muitos desafios que a gente encontra todos os dias. Sejam eles internos, sejam eles pessoais, sejam eles externos. Então, eu costumo sempre falar isso. Inclusive, no outro dia das mulheres, eu falei isso. Seja sempre curiosa. Procure. Acho que a curiosidade leva a gente a fronteiras o tempo inteiro. Então, a curiosidade faz com que você busque soluções, busque estudo, busque aprender, busque se comunicar com outras pessoas, entender certas coisas, entender o outro. Então, a curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre fazia uma coisa, mas eu queria saber por que isso é isso. E isso hoje, esses pequenos fragmentos fazem com que eu administre hoje a empresa. Eu comecei meu primeiro emprego. Eu falava, eu quero trabalhar. Botei um currículo na pizzaria que atendia telefone. E eu tinha 17 anos. Ela me pedia carteira. E eu, não, vou trazer. Enrolando ela, porque eu ia fazer 18 anos. Então, e lá dentro eu procurava sempre fazer um pouquinho mais. A menina faz o caixa, como é que faz o caixa? Aí eu cheguei ao ponto de tirar férias da menina da contabilidade, porque ela acaba de um tempo sem fazer nada, eu ia lá e aprendi um pouco com ela, e aquilo foi. Aí hoje você faz um pouco do atendimento, você faz um pouco do caixa, você faz um pouco da contabilidade, porque eu fui galgando. Eu fiz propositalmente porque eu queria empreender? Não, foi a curiosidade foi me trazendo conhecimento que hoje eu implemento dentro do empreendedorismo. Então, tudo que você aprende, a curiosidade, essas coisas vão lhe agregando ao decorrer da vida, sabe? Então, seja curiosa. Ótimo, muito bom. Eu acho que o conselho que eu sempre dou, na verdade, para muitas pessoas que me perguntam, além do conhecimento, como a Lara falou, de você se especializar, de você procurar sempre estudar mais, ser curiosa, é o buscar ajuda, porque muita gente pensa que buscar ajuda, achar que não preciso de outra pessoa, eu sei fazer tudo, eu sei fazer sozinha. Buscar ajuda talvez seja um sinônimo de fraqueza, mas é muito mais estratégico, né? Principalmente se você quer crescer o teu negócio, crescer o que você está querendo construir, ter pessoas do seu lado vão agregar muito mais, vão fazer com que você cresça o teu negócio do que você sozinha, né? E lógico que complementa até o que Tamara falou sobre o ser curiosa em saber um pouco de tudo, mas não querer fazer tudo, porque se você querer fazer tudo, né, não dá conta, as coisas vão desandar, mas você saber um pouco de tudo, porque você vai saber cobrar. Então, se você delega uma função de financeiro, de administração, de sei lá o quê, você vai saber se aquela pessoa está fazendo um trabalho correto ou não. Então, eu acho que é conhecimento e buscar ajuda, né, ter pessoas ali perto de você que te ajudam a crescer. Perfeito. Eu tenho um presentinho para vocês, aqui de Tâmara. É com muito carinho, espero que você goste. Já pode ter, né? Pode ser. Lara Já. e Julie. Obrigada. Meninas, muito obrigada mesmo por ter topado. Foi incrível a conversa. Foi muito bom conhecer um pouquinho da experiência de vocês. Clara, maravilhosa, quebrou meu gelo, porque eu tava Senhor, socorro, Deus. A voz da experiência me ajudou muito, obrigada. Tamara, eu já conheci um pedacinho da história, um pouquinho do Instagram que eu acompanhava, que eu também admiro muito. Julie, eu conheço, é mais recente, mas também quando eu comecei a seguir, eu fiquei, Senhor, essa menina tem potencial. Aí, caso não gostem, viu, se não ficar harmônico, pode ir na loja trocar, pode ficar à vontade, hein? Eu já vou abrir. Eu talvez que eu uso com o pé direito. E meu último óculos que eu comprei foi aqui, recentemente. Porque sabe quando você vê o famosíssimo, mas não sabe, você não sabe quem é que veio aqui. Eu amei meu óculos. Lindíssimo. Eu tava até pensando em você, Júlio, porque tu usa muito óculos de grau, né? É uma marca registrada, se você quiser trocar também por um óculos de grau, algum do óculos de sol, à vontade, viu? Chique. Tem, viu? Acertou mesmo. Perfeita. Chique, chique, né? O legado das três visionárias transcende manchete e balanço. Elas inspiram muitas mulheres, histórias de superação e muito aprendizado.